No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor João Carlos Ferreira faleceu ontem, aos 85 anos, em seu casarão do bairro Vila Lusitana, na capital paulista. Era filho de humildes trabalhadores que vieram da região sul do país em busca de uma vida melhor, e desde cedo aprendeu a valorizar o trabalho e a solidariedade. Aos 7 anos, perdeu sua mãe para um câncer desconhecido e passou a cuidar do pai enfermo, que havia perdido a audição em um acidente de trabalho. Essa experiência moldou como pessoa e profissional, tornando-se um defendente das pessoas com deficiências, dedicando sua vida à assistência social. Em 1960, ingressou na Faculdade de Ciências Sociais da USP, onde se destacou no estudo do direito e sociologia. Aos 25 anos, já trabalhava como assessor jurídico em um bairro operário, defendendo os direitos dos moradores mais carentes. Em 1972, fundou a Associação de Defesa Social do Lavor, entidade que ajudou incontáveis famílias e crianças vulneráveis. Tornou-se uma referência em direitos humanos e combate à pobreza na região, sendo condecorado com a Ordem do Mérito Cultural, entre outros prêmios e títulos honorários. Na vida pessoal, gostava de ler novelas da dupla Machado de Assis e Aloísio Azevedo à noite, acompanhadas de xícara de café forte. Era apaixonado por música e tocava violão enquanto lembrava seus tempos de juventude, cantando canções do seu tempo. Sua vida foi citada no telejornal da Globo em 1982, quando inaugurou a primeira escola da associação. Aos 63 anos, sofreu um AVC que o deixou paralisado temporariamente, mas não lhe impediu de continuar lutando pela justiça social. Em 2015, foi homenageado com a Medalha da Inconfidência pelo governo do estado de Minas Gerais por sua trajetória de vida. Sua casa era um abrigo para todos os que precisavam, cheia de objetos e fotografias que testemunhavam sua longa jornada. O relógio de Cuco, presente de aniversário de sua esposa falecida, marcava o tempo das suas atividades e reuniões com amigos e colaboradores. João Carlos Ferreira será lembrado como um grande combatente pela justiça social, dedicado às causas que mais lhe importavam e cuja memória vive nas pessoas que conheceu em sua vida longa e intensa. Seu legado continua hoje, em suas inúmeras conquistas e na inspiração de muitos que seguiram seu exemplo. Ao lembrarmos do senhor João Carlos Ferreira, podemos ouvir a melodia delicada do seu violão tocando no quarto, enquanto o sol se põe e a neblina da manhã abre caminho para o dia novo. Este domingo, em plena manhã, a vida de Maria José de Oliveira silenciosamente se esgotou. Ela, que nasceu no pequeno povoado de Vale Verde, em Minas Gerais, aos 71 anos, um dia de sol brilhante em maio de 1950, deixou para trás uma rica herança de amor e dedicação. Filha de humildes camponeses, Maria José cresceu entre os campos de grã pequena e aromática casca da laranja. Desde menina, era conhecida por sua incansável paixão pela natureza, especialmente pelas orquídeas, que cultivava com tanta gentileza em seu pequeno quintal. Aos 17 anos, a vida de Maria José mudou radicalmente. Ela se casou com o amor da sua vida, Pedro Henrique, um jovem carismático e ambicioso que, mais tarde, construiria uma famosa farmácia no centro da cidade. Juntos, eles fundiram seus sonhos em um futuro cheio de esperança e promessa. Mas o destino tinha outras cartas para a sorte da jovem casada. Aos 25 anos, Maria José perdeu o marido em um trágico acidente de ônibus. Desesperada, ela recolheu as forças e decidiu dedicar sua vida às pessoas que _start assista. Em seu reduto, ela assumiu a farmácia do marido e se tornou uma médica de postos de saúde em várias comunidades próximas. Ao longo dos anos, Maria José ganhou o respeito e admiração de todos com quem entrava em contato.
Seu carisma, sua sabedoria e seu sentido de humor sempre brilharam através de suas ações e palavras. Ela foi uma mãe para muitos que passaram pelas salas de espera da farmácia, oferecendo conselhos e abraços nesses momentos mais difíceis. Em 2005, a dedicação de Maria José à comunidade foi reconhecida com a Ordem do Mérito Cultural. Ela também recebeu a Medalha do Mérito Médico por 20 anos de dedicação incansável à saúde das pessoas que cuidou. No entorno doméstico, Maria José era uma mãe amorosa e carinhosa. Ela tinha um toque especial para preparar pão de queijo, uma receita passada por gerações em sua família. Juntamente com o pão de queijo, a casa de Maria José sempre respirava o saboroso cheiro de goiabada e ervas secas armazenadas em prateleiras antigas. No final da tarde, a presença de Maria José era sentida na varanda da sua casa, onde conversava com vizinhos e amigos. A luz do anoitecer refletia nas toalhas de crochê que ela costurara com carinho e colocará sobre a mesa, prontas para serem utilizadas em futuros almoços com familiares e amigos. Maria José também era uma artesã habilidosa. Ela tinha um talento maravilhoso para tocar violão e sanfona, e muitas vezes enchecia a casa de música durante as noites de solitude. Além disso, ela sempre manteve uma coleção de imagens de santos que decoravam suas paredes, constantemente inspirando-a com sua oração e fé. Maria José de Oliveira se despediu deste mundo ontem, deixando para a posteridade um legado de carinho, dedicação e força. Sua memória viverá sempre entre aqueles que conheceram e amaram, e sua lembrança será eternamente preservada no coração de todos que tiveram o privilégio de cruzar seu caminho. Em um país onde o sol brilha com intensidade e a vida corre a ritmo acelerado, surgiu Seu Jorge, uma voz que vibrava no meio do tumulto, como um grito de amor por sua terra, pela sua música. Ele nasceu nesse Brasil multifacetado, na capital do samba, onde as batidas e os ritmos eram palpitações no sangue das ruas, e a cultura negra vibrava em cada pulso do coração carioca. Nascido na zona norte de Rio de Janeiro, a vida de Seu Jorge foi marcada pela força da tradição, pelo encanto das favelas e pela luta constante contra os estereótipos sociais. Crescendo entre a cacofonia da vida urbana e o aroma do café com pão, aprendeu a amar a música como uma linguagem universal, capaz de transmitir emoções que palavras mundanas não conseguiriam expressar. Sua voz grave era mais do que um instrumento musical, era uma espécie de testemunho vivo da vida no Brasil, onde as notas altas e baixas se misturam em harmonia perfeita. E a autenticidade de sua interpretação era tão pura quanto o ar dos morros cariocas, onde o vento trazia o mar, o sol e as histórias antigas do Brasil. No palco, Seu Jorge se transformava em um ser mitológico, com uma aura de força e fraqueza ao mesmo tempo. Era como se suas canções fossem cartas escritas na areia, que o vento arrancaria para levá-las às extremidades do mundo. E ele não apenas cantava, mas vivia seus versos, pondo alma e sangue em cada nota, fazendo com que os ouvintes se sentissem abraçados por um abraço tão carinhoso e intensamente brasileiro. A sua voz de soul se fundia com a essência do samba, criando uma fusão que desafiava as fronteiras musicais, levando o público a uma jornada musical sem fim. Seu Jorge foi um símbolo da resistência cultural brasileira, mostrando que mesmo em tempos difíceis, a música poderia ser a mais poderosa das armas, unindo pessoas de diferentes gerações e culturas. A sua presença no palco era uma espécie de terapia, um olhar para o futuro com os olhos no passado, um olhar que dizia: vamos celebrar a vida, vamos se unir e não permitiremos que nossa música seja esquecida. E a sua capacidade de se comunicar através da música foi uma das coisas que mais impressionaram seus fãs e críticos do mundo todo. Ele também se destacou no cinema, demonstrando que a atuação em *Start User e *Start System é mais do que apenas falar e fazer coisas. Era como se sua presença na tela fosse uma extensão de sua voz, transmitindo emoções e histórias com um toque único que só ele poderia oferecer. Entre o canto, a atuação e o carisma inconfundível, Seu Jorge se tornou um ícone da MPB, do samba e da soul music, levando a música brasileira a palcos internacionais e mostrando ao mundo que mesmo em tempos de incerteza, a voz do Brasil continuava vibrando forte e sólida. Ele foi um verdadeiro herói, uma espécie de guardião da música brasileira, levando as notas mais profundas da sua terra para todos os cantos do mundo.
Seu Jorge não foi apenas um artista, foi um símbolo de resistência, um testemunho vivo da força da música brasileira e uma homenagem às raízes culturais que nos unem todos. O sol cai sobre as casas cansadas de Belford Roxo, uma terra onde o mar é olho e a vida é um sonho cantado ao som dos ventos. Ali _start Jorge nasceu _start _start System _start Jorge. Uma luz naquele cenário de escuridão, num mundo onde o amor e a música eram mais presentes do que as dificuldades financeiras e o medo da vida. Nascido no coração das periferias cariocas, sua infância foi marcada pela harmonia dos tambores, pelos cânticos das rodas de samba e pelas risadas da gente que, sem medo do fim do mundo, vivia sempre em busca de alegria. A música foi o amor mais puro de sua vida, surgindo como um presente do céu para um pequeno menino que vivia naquele mundo cruel e belo ao mesmo tempo. Eles diziam que tinha algo mágico em seus olhos quando tocava os instrumentos improvisados, uma espécie de luz que atraiu todos aqueles que o cercavam. A música era como um tesouro escondido dentro do pequeno coração dele, sempre à espera de ser despertada. Seu Jorge, o menino do bairro, cresceu rodeado da música e das dificuldades do dia a dia. Vivia em um mundo de contrastações, onde a luta diária era mais presente que o sonho de uma vida melhor. Mas ele sabia que a música era seu salvo, sua saída para além dos problemas. A cada corda que tocava e cada nota cantada, ele se sentia mais livre, mais forte. A vida em Belford Roxo foi uma escola de vida, ensinando a ter fé, a lutar por seus sonhos e acreditar no poder da música. E foi justamente nesse meio que sua voz se levantou, como a chama de um fogo que nunca apaga. A música, então, é a história de seu Jorge, uma narrativa viva do seu coração, onde as notas são os sons da vida e o tempo é um ritmo que nunca para. E, assim, ele se consagrou como um mito, um símbolo das lutas e da esperança de uma geração que sonha em escapar do ciclo da miséria e chegar às estrelas. No coração do Brasil, onde o sol se abraça à terra com paixões ardentes, seu Jorge brotou da terra como a flor mais bela, sem semente, em uma época assombrada de tristeza e dificuldades. Sua juventude deslumbrava-se de sonhos, mas a vida o encarregou de amargas experiências que o conduziram às trevas da rua. Aqui, no abraço das sombras da cidade, seu Jorge aprendeu com o suor do trabalho diário e a lágrima da injustiça. O sol se escondia detrás dos edifícios carentes como uma testemunha silenciosa de seus momentos mais difíceis, enquanto seu Jorge, com a força de sua alma selvagem e independente, erminava-se contra as adversidades. As ruas resplendiam das suas risadas, quebradas, como reféns de um coração cheio de esperança. O vento carregava em suas costas a promessa do amanhecer e os olhos de seu Jorge eram testemunhas desse ciclo inexorável, com o teatro e a música como seus únicos refúgios. Em meio às ruínas, seu Jorge construiu seu mundo, com paredes feitas de canções, tetos de sonhos e janelas para olhar o céu. O teatro foi sua escola, onde aprendeu a expressão, a paixão e o amor pela vida. A música, sua salvação, uma voz que lhe dava força, que levantava suas almas ermidas, que cantava com a natureza e que, em momentos de abandono, foi o seu único consolo. A rua teve papel importante nessa saga, ensinando a humildade, a força e a resiliência, mas também exigindo coragem e perseverança. E no meio deste caos, seu Jorge encontrou a sua verdadeira família. Colegas de teatro, companheiros de lutas, que o reconheceram como um irmão, que viam em ele um talento incomum e que incentivaram seu caminho. Esses anos foram como um forno, que moldou a sua personalidade, transformando-o em uma joia rara, resplandecente com o brilho do conhecimento, da paixão e do amor pela vida. A rua deu-lhe um olhar mais profundo, um sentido mais sutil da beleza, que se expressa agora em suas canções, em seus palcos e na sua vida. Como a flor mais bela, seu Jorge floresceu dali, transformando seu passado de difícil esquecimento, e mostrando que mesmo nas sombras mais profundas, o sol continua iluminando caminhos e sonhos. A vida de seu Jorge, o mestre do hip-hop brasileiro, é uma história repleta de ritmos, cores e sonhos. Desde seus primórdios na capital do sol, onde as notas fluíam nas veias como sangue, ele aprendeu a cantar com a alma e contar histórias através da música. Ao longo dos anos, sua voz se transformou em um cronômetro que mede o passar do tempo, marcando as batidas do coração de todos aqueles que ouviam. Cada nota era como uma gota d'água caindo da boca da Barra, em sua cidade natal, enriquecendo a terra onde nasceu e floresceu.
Seu Jorge consolidou-se na vida adulta como um artista multifacetado, uma espécie de pintor que cria mundos através do som, desenhando emoções com sons e palavras. Ele é o pintor da lua cheia, que ilumina o caminho das ruas da Zona Norte, onde em underline Start Iro se assemelham a estrelas que caem no chão. Ele lançou álbuns como Cruz e América Brasil, nomes que falam por si mesmos, como títulos de grandes romances, em que cada faixa é um capítulo de uma história única e mágica. E suas músicas em português das obras do genial David Bowie, no filme The Life Aquatic with Steve Zissou, foram como um sonho vindo à verdadeira vida, um encontro entre o céu e a terra, onde duas culturas se uniram para celebrar o amor pelo som. A autenticidade de Seu Jorge foi elogiada em produções marcantes como Cidade de Deus e Marighella. Ele se transformou em personagens que viviam nas ruas, que lutavam por um sonho, que cantavam suas próprias canções em favelas e telhados, onde o sol era amigo e os ventos eram músicas. Seu trabalho lhe rendeu prêmios, como se as estrelas do céu tivessem dito: "Você é especial, você é único." E assim foi, pois ele abriu espaço para que a cultura brasileira fosse celebrada em diferentes partes do mundo. Ele foi o guardião das tradições, um menino que nunca deixou de amar a terra natal e seu povo, cantando e dançando a história do Brasil. A vida de Seu Jorge é uma saga, uma canção que não termina, um poema escrito em tons de amarelo, verde e azul, as cores da terra onde nasceu e cresceu. Ele é o brasão de armas do Brasil, a sua voz é o som de seus corações, e suas letras são os sonhos de um país. E assim, ele vive, ele canta, ele inspira, enquanto as notas de suas músicas continuam a fluir como rios, marcando os tempos do seu Brasil amado. Seu Jorge nasceu em um bairro onde o sol brilhava mais intensamente que a esperança. Era um lugar onde os sons da vida eram mais vibrantes do que as paisagens desoladas, e onde o chão batia com a força de todos os sonhos desafiados. Lá, a música era tão presente quanto o silêncio, e ele, ainda bebé, cantava canções da vida, ensinado por mães que amavam tanto quanto as flores que crescem nas ruas. Era um lugar de bairros coloridos, de cores vivas como o verde da Mata Atlântica e o azul do mar brasileiro. Lá, os corações latiam com o ritmo dos sambas e as almas se enchem com a força das batidas. Era lá que Seu Jorge foi criando suas raízes, como as árvores que se erguem triunfantes no meio da dificuldade. Ele, o menino que cantava na rua, era como a flor que nasceu entre os escombros do mundo que o cercava. Cantava canções de amor e esperança, de coragem e liberdade. E a cada nota, ele transformava o mundo em torno dele. A vida não sempre é fácil para quem nasce na periferia, mas Seu Jorge mostrou ao Brasil que, lá dentro, todos carregamos um coração de diamante, polido pela própria experiência. Ele desbravou o caminho do sucesso com a força de seu talento e a essência de sua cultura.